Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Delphi Academy. Nosso assunto de hoje é multithreading com a nova biblioteca de programação paralela disponível no Delphi e também no CBuilder. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje, então vamos compreender um pouquinho melhor o que é efetivamente computação paralela. A classe de threading tradicional, presente no Delphi desde as primeiras versões, e especialmente vamos falar da nova System.Threading, a nova classe está disponível desde o XE7 e que oferece um sem número de facilidades para você utilizar multithreading em sua aplicação em qualquer uma das plataformas. Okay? Então vamos iniciando por computação paralela, para um melhor entendimento do que é computação paralela. Em resumo, trata-se da capacidade de uma aplicação executar tarefas de maneira simultânea. Então, quando nós falamos em simultâneo, né, significa realmente você paralelizar duas ou mais tarefas, né, de acordo com a quantidade de CPUs que você tem disponível ou de cores, sejam cores físicos ou virtuais, né, de acordo com a configuração do seu computador ou mesmo um dispositivo móvel, porque hoje os dispositivos móveis são multicore. A gente vai testar isso num smartphone. Né? O grande diferencial, né, desse tipo de programação é, obviamente, você tirar proveito do recurso que tem equipamento. Né? O equipamento tem lá disponível uma série de núcleos, por exemplo, um quad-core com 8 núcleos, né, ao todo, e você acaba utilizando na sua aplicação somente um. Né? Então a programação paralela permite essa otimização do processamento, execução de tarefas em segundo plano, que é muito importante para manter a aplicação responsiva, né, inclusive quando falamos de mobile. Normalmente, programação paralela ela envolve, para obter esse benefício, você tem uma codificação um pouco mais complicada, você tem um pouco de código adicional. Né? Porém, com a chegada dessa biblioteca nova, desta Parallel Program Library no Delphi, no CBuilder, isso se tornou algo extremamente mais fácil. Tá? Então, esta a thread class, que está disponível lá no System Class Thread, é a thread original que você vai encontrar em muitos exemplos e inclusive em boa parte dos próprios componentes dela, onde é necessário multithreading. Né? E ela segue válida, é uma abordagem mais tradicional, mas segue válida para muitos casos, né? E algumas situações específicas também. Então, esse modelo, né, onde você declara uma thread derivada, uma classe derivada do tthread, é o modelo original que está disponível na ferramenta desde o início. Né? E aí você vai implementar essa classe, e aí você tem um método onde você executa efetivamente seu código, e aí você tem as condições de concorrência, as condições de saída, então tem uma série de códigos aí para adicionar. Tá? Mas segue válida, segue útil em muitas situações. Porém, essa é a abordagem tradicional que estava presente na ferramenta desde então. Você vai encontrar aí um monte de material a respeito. O nosso foco agora é a nova biblioteca de programação paralela. Ela está disponível nessa unit, no System.Threading. Então, aqui você vai encontrar alguns elementos interessantes, como o Parallel for, como a task, como filters, e que nós vamos explorar hoje. Tá? Iniciando pelo Parallel for, então o Parallel for ele permite um laço for, como o nome já diz, né, que executa cada um dos, digamos, das passagens, né, aqui do seu for, cada uma das iterações em uma task em paralela, ou seja, você não tem um lock acontecendo aqui. Né? Então, esse no modelo tradicional, a cada vez que você faz o cálculo aqui do número primo, né? Isso basicamente é somente um exemplo, a cada vez que você chama essa função, ele vai aguardar a finalização dessa função para continuar. Né? Já no Parallel for, essas execuções elas ocorrem em tasks, né? São subtasks que são automaticamente criadas. Né? Então, essa execução, tudo que está dentro aqui do laço for, ocorre em segundo plano. Então, não há espera para que, por exemplo, uma primeira execução aguarde a execução seguinte. Né? Então, elas podem ocorrer todas em paralelo. Na verdade, de acordo com a disponibilidade das CPUs, né, que você tem no equipamento e a carga que está nessas CPUs
esse modelo, né, o System Threading, ele é todo balanceado e ele leva em consideração a carga que está na máquina, né? Então ele nunca vai fazer com que a máquina, por exemplo, atinja, por exemplo, a 100% de processamento, congelando a máquina, tá? Mas aqui o que vai acontecer é que ele vai paralelizar o máximo possível, né, esse cara aqui, essa chamada. Tá? Depois nós vamos entender por que é que tem esse interlock aqui, esse incremento, tá? Dessa maneira. Outro cara importante, né, dessa classe é o T-Task, que implementa uma interface que é o iTask. Então, o T-Task é uma classe para que você crie e execute tarefas em segundo plano. O que está acontecendo aqui, ó, é a criação de uma task, né? Então você declara aqui como uma interface, um iTask, e você passa para essa task, para esse método, basicamente você passa aqui para o create dele uma procedure anônima, esse código que você está vendo aqui. Tudo que estiver nessa procedure anônima, nesse método anônimo, será executado, né, em paralelo, em segundo plano. Então quando eu faço aqui o start dessa task, esse conteúdo que está aqui nessa procedure anônima será executado em segundo plano. Ou seja, aqui não há um tempo de parada, não há uma espera. Então imaginemos aqui uma simulação com 3 segundos, mas imagine que isso aqui pode ser uma consulta a um banco de dados que demora 1 minuto para ser completada, né? Eventualmente você tem situações onde isso vai ocorrer. Então você pode executar, manter essa tarefa aqui em execução em segundo plano, inclusive colocando condições para que você seja notificado, né, ao final da tarefa, e então dar continuidade a um processamento sem fazer com que o usuário fique aguardando, né? Então isso daqui não o que está dentro aqui da procedure anônima, ela não blocado, né? Ou seja, a execução vai ocorrer sempre em paralelo à sua tarefa principal, por exemplo, a threading que está mantendo a sua interface atualizada. Tá? Então, T-Task é talvez a classe, a interface mais importante aí dessa nova mecanismo de threading. Ela é a base de tudo nesse novo mecanismo. Tá? E o Feature, esse cara, ele é bastante interessante, porque você cria ele é uma espécie de task, né? Mas você cria um segmento que vai ser executado em paralelo, que somente retorna um resultado quando ele é necessário. Então é equivalente a dizer que você está criando algo que será executado somente quando o resultado desse algo for necessário. Tá? Então o que vai acontecer aqui é que esta tarefa será executada em segundo plano, né? E quando eu requisitar o valor dela, né? Como aqui nesse caso, quando eu requisitar o valor desse cara, que ela vai ser efetivamente executada, ou se já estiver concluída, ele simplesmente vai te dar o retorno. Tá? Então, esse é o objetivo aqui do Feature. Então vamos lá, vamos para algumas demos e compreender um pouco melhor cada um desses elementos. Então estamos aqui na ideia do RadStudio, Delphi, neste caso. Tudo isso que nós vamos ver, uma vez mais, é válido tanto Delphi quanto C++ Builder. Vou iniciar aqui pelo Parallel For. Então, esse será o nosso primeiro exemplo, né? Vamos entender como um Parallel For funciona. Vou compilar aqui inicialmente para o Windows, tá? Depois a gente passa aqui para o dispositivo móvel. Eu tenho aqui um Android, então um Moto G. Ele é multicore, então você vai ter efeitos aí da programação paralela também no dispositivo móvel, usando exatamente o mesmo código. Tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse código? Ó? Basicamente, aqui nós temos uma função que calcula se um número é primo. Tá? Então, aqui a lógica para cálculo do número primo. Né? Não vem ao caso essa lógica agora, mas ela basicamente determina se um número é primo ou não. Né? Se você faltou desta aula de matemática, eu recomendo voltar lá. E aí nós temos a execução do Parallel For, do For de maneira tradicional e a execução paralelizada. Né? Então, essa é a razão desses dois botões. Né? Então, aqui no For Loop tradicional, o que vai acontecer? Nós vamos executar o For de 1 ao max. Quem é o max? O max aqui,
nesse momento ele está aqui em 5 milhões. Então são 5 milhões de execuções, né? Confere aqui, 5 milhões, tá? Então aqui nós vamos executar o for por 5 milhões de vezes. Vai ocorrer aqui um for, né? E ele vai calcular o número primo para cada uma das interações. Nós vamos aqui calcular inclusive o tempo, né, que ele gasta para isso. E depois, aqui usando o parallel for. Então, a única diferença no código é que aqui você utiliza a classe parallel for. Essa classe ela está declarada lá no system thread, como a gente viu, né? Ela recebe aqui os parâmetros, ela vai de 1 ao max, e eu passo para ela um método anônimo, tá? Esse método anônimo faz a mesma coisa, ele faz o cálculo se o número é prime, se ele é primo, e incrementa aqui 1 no total. A diferença que existe nesse código aqui é que esse interlocked increment, ele é thread safe, porque lembra que nós falamos que o for paralelo ele pode executar vários caras ao mesmo tempo, de acordo com a capacidade da máquina. Então, um inc tradicional aqui você pode ter uma colisão. Esse interlocked increment, o que ele faz? Para incrementar, ele loca a variável no momento de incrementar. Tá? Então, é uma classe que existe aí dentro do Sync Objects, e aí você tem ela com uma série de outras funcionalidades, tá vendo? Para que você lide com os tipos básicos, tá? Especialmente integers, ponteiros e por aí vai, tá certo? Então, ela é importante para esse tipo de coisa, né? Ela já existe porque esse tipo de construção é bastante comum e você tem incrementos dentro de um laço que está sendo executado em paralelo, tá? Então a gente vai executar isso daqui inicialmente aqui no Windows. E o que vai acontecer? Ó, executei o for tradicional, tá? E executei o for em paralelo. O interessante é que aqui não há diferença, na verdade o for em paralelo ele consumiu mais tempo, né? Por quê? Porque nesta VM, onde eu estou executando, eu tenho só um único processador. E com a tarefa adicional de criar as tasks em paralelo, então ele criou tarefas em paralelo que não foram efetivamente paralelizadas, porque aqui só tem um processador, tá? Então tem um overhead aí, né, em relação ao for tradicional. Mas vamos executar esse cara lá no Mac. Lá no Mac, diferente daqui da VM, o Windows, eu tenho mais processadores disponíveis, né? Então, se eu tomar aqui a configuração da máquina, a gente tem aqui um i7, né? Ele é um quad-core i7, então a gente tem aqui 8 cores virtuais, né? Então, vamos lá. Se eu executar esse cara aqui no Mac, vejam que é exatamente o mesmo código, tá? A gente vai fazer o for loop e vou fazer o paralelo. Então agora você tem uma diferença aí bastante interessante entre os caras, tá? Descobrindo o mesmo número de números primos nesse total, tá? Então esse é o grande diferencial do for quando executado utilizando múltiplas CPUs, tá? Muito bem. Então esse é o primeiro exemplo do for, né, o mais simples possível. Outro exemplo aqui com for, já um pouco mais elaborado, o que ele vai fazer? Ele vai pintar, aqui, ele vai pintar uma quantidade aqui de um tabuleiro, né, que ele vai ser criado aqui em tempo de execução, e o for tradicional vai pintar esse tabuleiro naturalmente dentro de um laço for tradicional, né? E o for em paralelo vai utilizar uma tarefa em segundo plano para isso. Então, se nós olharmos aqui, aqui temos o método da criação, que você tem o paint, né? Então esse paint ele está ocorrendo, é o mesmo paint independente do método chamado. Porém, no for normal, né, o que acontece? Eu faço aqui a limpeza e executo uma task, né? Então aqui está entrando a task, né? Você executa uma task e dentro dessa task eu tenho o for sendo executado e pintando lá os retângulos, né? Essa task ela só foi utilizada para que a interface não ficasse paralelizada. Então ela está em segundo plano, mas eu tenho um for tradicional, ou seja, estou fazendo um paint por vez. No segundo exemplo,
Eu também tenho uma task, mas dentro dessa task eu executo as coisas num parallel for, chamando o Paint. Né? Então vamos ver a diferença. Vou rodar lá no Mac, tá? Esse cara. Então o for normal. Aí o tempo que ele vai demorar para fazer a pintura dos retângulos um a um, né? E o parallel for fazendo tudo isso em paralelo. Então percebam o quanto eficiente isso é, né, quando você estiver lidando com esse tipo de construção. Tá? Então aí o parallel for e o for tradicional, os dois chamando aqui o método de pintura, gerando cores aleatórias de acordo com o posicionamento do retângulo. Né? Por que é importante aqui este thread synchronize? Então isso é importante entender. Como esse código ocorre em paralelo, né, é importante compreender que você não pode tocar a interface simultaneamente. Né? Você tem um risco, se você fizer isso, de gerar uma colisão. Né? Então, para evitar colisões, você utiliza um synchronize da thread. Isso aqui é a thread principal, é a thread da interface da aplicação. E dentro desse synchronize, né, ele vai tocar a interface, ele vai fazer o fio, né, a pintura do retângulo, tá? Senão você tem uma colisão e um access violation, fatalmente, tá certo? Então esse é a função desse thread synchronize, tá certo? Muito bem, então aí o parallel for. O próximo exemplo já aborda aqui a task. Então aqui um conceito mais básico da utilização de um task. Né? Essa é a construção básica para uma task. Isso aqui vai executar em segundo plano. Então o que é que está acontecendo aqui? Ele faz um run, tem um método anônimo. Esse método anônimo tem aqui um sleep, só para gerar algum tempo, gera um valor randômico e atualiza um label na tela. Notem que aqui também thread synchronize para que a atualização do label seja segura. Né? Então se nós executarmos isso aqui no Windows mesmo, vai decorrer lá os 3 segundos, né, que é o sleep de 3000, e esse gauge aqui em cima é só para mostrar que tudo está realmente executando em paralelo. Observa que o gauge não para enquanto a execução está acontecendo. Né? Isso é válido tanto aqui no Windows quanto em qualquer outra plataforma. Tá? Então esse cara aqui, esse scroll bar, só para indicar que, como é animação, né, tem aqui um float animation para indicar que tem uma atividade acontecendo. Tá? Então isso aqui tanto lá no Mac ou no mobile vai ter o mesmo resultado. Tá? Então primeira construção da task, esse código está executando aqui em segundo plano sem ocupar a thread principal da aplicação. Falar um pouquinho do filter para depois juntar os dois num exemplo aqui. Tá? Então esse cara ele vai criar um filter, né? Tá aqui, ó. Tá? Então declara-se um filter do tipo string, sempre aqui o filter utiliza a construção no modelo de generics, então você vai retornar, né, como resultado desse cara, uma string, né, e ele vai fazer aqui só um sleep para ganhar tempo aqui, para simular algum tempo e retornar aqui uma string qualquer, né? Então a gente pode até trocar aqui esse exemplo. E vai retornar uma string aqui randômica. Né? Então, se nós executarmos, observe aqui ó, no código, né, tem um botão aqui que só retorna o valor desse cara, né, do filter string que está declarado aqui em cima. Tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho 3 segundos. Né? Eu posso até aumentar isso aqui, passar aqui para 5 segundos, por exemplo. O que vai acontecer? Se eu requisitar esse valor antes desses 5 segundos, ele vai aguardar até que o filter esteja completo. Porém, se eu requisitar depois disso, ele simplesmente vai retornar o valor imediatamente. Então, se nós executarmos,
Vamos startar, a gente vai aguardar 5 segundinhos. Se eu clicar aqui, ó, ele já me trouxe o retorno de imediato. Tá? Então, a partir de agora, ele não executa mais aquele cara, o retorno está pronto. Você não tem que executar, ele não vai ser executado de novo. Então, ele ocorreu em segundo plano e aí você requisitou o valor dele quando necessário. Então, imaginando que isso seja um cálculo complexo e que você tenha vários cálculos complexos, né? Você pode iniciar esses cálculos complexos todos e lá ao final pedir pelo resultado final de todos eles e quando todos estiverem prontos, ele vai te exibir o resultado. Então, por exemplo, se nós executarmos e fizer aqui rapidamente ó, um start, um request, ó, ele vai ficar aguardando até que os 5 segundos se complete, então ele nos deu o retorno aqui. Agora, se eu clicar, é imediato porque a feature já está processada. Então, esse é o conceito do feature, né? E aí nós vamos para esse cara, esse próximo exemplo, que faz uma mescla dos dois. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Esse cara, nós vamos executar a mesma tarefa de várias formas. Tá? Deixa eu trocar ele aqui para Mac. Nós vamos executar a mesma tarefa de várias formas. Tá? Então, aqui tem uma chamada a uma API, basicamente, né? Tem uma chamada aqui a uma API. Então, via REST, né? Então vamos só localizar os caras aqui, ó. Tá aqui, ó, do REST call. Então esse método está fazendo uma chamada a uma API REST, basicamente uma API pública aí de discografias, né? E vai fazer uma consulta nessa API, tá? Inclusive está forçando aqui para tornar o tempo de resposta mais lento para que seja visível o efeito que se quer dar. Né? Então nós temos um REST call, e o que vai acontecer com esse cara? Aqui simplesmente ele limpa o resultado. O blocking é a chamada tradicional do REST call, simplesmente fez um do REST call, só executou o cara por artista ali que eu quero consultar, né? Esse código aqui do artista. Aqui baseado em task, então é o mesmo código, só que chamando uma procedure anônima, tá? Dentro de uma task. Então nesse momento ele vai paralelizar esse cara, e aqui, né, vai chamar um thread. E aí isso aqui pode ser tanto Kiwi quanto serialize, né, dependendo da situação. Então, se você utiliza aqui um Kiwi, o que vai acontecer é que ele vai atualizar a interface quando estiver disponível, quando a interface estiver livre. Tá certo? E o synchronize ele vai enfileirar as tarefas e interromper uma atualização da interface para atualizar a sua task. Tá? Então o Kiwi coloca isso numa fila, tá? A atualização numa fila. Tá certo? Então aqui você tem o momento onde nós startamos essa task, tá? Baseado então no task. Depois tem aqui a mesma coisa, só que usando um filter. Então aqui eu vou dar um launch, né? Vai iniciar uma task, um REST call dentro de um filter, ok? E aqui nós vamos ler o resultado quando ele estiver pronto. Então é o mesmo conceito, só que lendo o resultado depois. Tá? E aqui simplesmente ele cancela a task, né? Ou o filter, tá certo? Então aqui simplesmente você tem o cancelamento da execução do cara. Né? Se ele está em execução, se ele está criado, ele vai ser cancelado. Então se nós executarmos esse cara lá no SX, novamente, isso aqui é só para mostrar que há atividade, né? Que está tudo funcionando aí. Vamos fazer a chamada blocking, né? Então veja que o gauge parou, né? O gauge fica ali mais lento porque é uma chamada que paralisou, né? A execução. A mesma chamada com task, então aqui veja que o gauge não parou e a task aqui está em running, né? Deixa eu dar uma arrumada nesse cara aqui que ficou quebrado aqui. Só eu dar mais espaço para ele. Eu acho que deve resolver aqui.
Então, a mesma chamada, né? Primeiro blocking, a mesma chamada em segundo plano, percebe que o gauge não para, né? E aí ele completou. E a mesma chamada com o feature, veja que está running, aqui ele completou a tarefa, a gente dá um read, ó, o resultado imediato, porque ele já está pronto. Tá? Então isso é executando a task de 3 maneiras diferentes, né? A mesma tarefa, certo? Muito bem, mais um exemplo, agora também baseado em REST. Então esse cara aqui, ele vai também usar essa mesma API, tá? Para fazer uma consulta a discografia de alguns cantores aí, né? E com e sem a threading. Então, se você olhar aqui no processo, né, você tem um execute REST call e se não tiver checado o threading, ele vai fazer uma execução tradicional. Se tiver checado, ele vai enfiar isso dentro de uma task e executar em segundo plano e fazer um synchronize para atualizar a tela, porque senão você tem uma colisão. Né? A chamada do REST, uma chamada tradicional REST aqui, tá certo? Então, se nós executarmos esse cara, vamos lá. Executar ele aqui no próprio Windows. Então tá lá, né, o gauge funcionando para dar essa ideia. Se eu faço lá uma consulta, por exemplo, da Katy Perry, ele parou o gauge. Né? Qualquer uma das situações, o gauge é interrompido. Né? Se eu usar processamento paralelo, ó, a ideia continua responsiva, eu posso acionar vários caras ao mesmo tempo. Ó, né? Tudo continua funcionando porque eu estou chamando esse cara em segundo plano. Então vejam que é extremamente eficiente e fácil de escrever o código. Né? Diferente da thread tradicional, é muito fácil de paralelizar as tarefas. Tá certo? Então aqui a execução também de um REST em segundo plano. E este exemplo, finalmente, esse exemplo eu vou rodar também no mobile. Tá? Nós vamos iniciar aqui por OS X, mas vamos rodar ele também no mobile, vou rodar ele também no Windows, tá? Não tem problema. Então, o que está acontecendo nesse cara aqui, vamos fechar um pouco de coisas aqui, ele está fazendo uma consulta REST também, né? É interessante esse uso de REST com paralelismo, então fica essa dica, porque em mobile, né, você sempre deve usar esse recurso para ganhar performance na sua aplicação e ter responsividade, né? E ter responsividade na interface. Então, o que está acontecendo aqui nesse cara é que ele faz uma chamada a uma API lá do site da Marvel que retorna alguns personagens da Marvel com a imagem, né, desse personagem. Então, a chamada à API em si, ela é tradicional, né? O único detalhe é que você tem que se cadastrar lá. Então, se nós tomarmos aqui o REST Client, né? Tem aqui ó, esse endereço da Marvel para desenvolvedores, né? O único detalhe é que você tem que se inscrever lá inicialmente para receber aqui o seu key, né? Então, o seu public key e o private key. Com isso aqui em mãos, aí você já consegue fazer os testes, tá? Então aqui, ó, você tem a descrição das APIs que estão disponíveis, né? E como se cadastrar, tá? E qual tipo de método tem disponível para você puxar, lá, né? Para você executar e receber informações lá dos comics, dos personagens da Marvel, tá? Então aqui tem quando você se cadastrar e tudo mais, ok? Muito bem. Voltando aqui para o nosso código, então tudo que vai acontecer aqui é uma chamada a essa API em paralelo. O diferencial é, primeiro que nós estamos criando uma task e executando a chamada API em segundo plano, né? E aí vem um detalhe que esta API ela retorna o endereço da imagem onde está o personagem, da imagem do personagem. Então, com base nesse endereço, eu estou fazendo aqui um GET via HTTP da int, né, para receber essa imagem numa string. Então, aqui o meu GET vai atualizar esse string com a imagem. No momento que eu tenho toda a informação pronta em mãos, né, a imagem
e já o resultado aqui do REST, a gente faz uma chamada à thread principal. Nesse caso, estou colocando na fila, eu vou atualizar a interface, tanto o nome do personagem, quanto fazer o load da string, que é o bitmap da imagem dele. Então, tudo isso rolando aqui em segundo plano. E eu tenho aqui também um timer. Esse timer, né, o timer também é um tipo de thread. Esse timer também roda, né, em segundo plano. Então, esse timer simplesmente ele está aqui fazendo também um queue na thread principal para atualizar esse label data e hora, mostrando que tem ali uma atividade acontecendo em segundo plano, independente das consultas aqui principais, né? Então, se nós executarmos esse cara lá no Mac, inicialmente, ele vai fazer lá a carga. Ó. A gente pode ir navegando pelos personagens lá da Marvel. Tá? Eventualmente alguns não têm imagem, tá? Mas veja que tem aqui ó, o indicator, né? O N indicator indicando que tem atividades acontecendo, certo? Então isso aqui rodando no Mac, né? Nós vamos pegar e veja que está responsível, porque se você observar aqui embaixo a data e hora, ele está atualizando lá o relógio, ó, não importa o que esteja acontecendo aqui na interface. A mesma coisa eu posso executar no Android. Então, o mesmo exemplo, né? Vamos aqui simplesmente compilar para Android. Enquanto ele compila, eu vou carregar aqui o Reflector para que seja possível compartilhar com vocês a tela aqui do dispositivo. Já vai conectar aqui, agora sim. Aí nós temos lá a aplicação executando, ó, o efeito da animação no Android, né? E ele efetuando as consultas em segundo plano, a aplicação continua responsiva, né? Tal qual, como vocês podem ver, tá? Ao relógio lá embaixo funcionando normalmente, independente do que está acontecendo aqui na interface. Então, esse é o princípio básico, tá? Para a construção de uma aplicação responsiva, né? Então essas threads elas são importantes também numa aplicação mobile, né? Mesmo onde você tem um dispositivo que não é um supercomputador, mas ele é multithreading também, né? A maioria dos devices hoje tem pelo menos 2 cores, né? Alguns aí com 4 cores já no mobile, tá? Então isso sobre a utilização da programação paralela com a nova biblioteca, né, o System Threading, a biblioteca de programação paralela do Delphi. Aqui eu estou colocando para vocês documentação a respeito disso, toda a documentação de como utilizar essa nova biblioteca. Tá? E alguns blogs interessantes com mais exemplos disso que nós vimos. Tá? Então, nesses blogs aqui vocês encontram mais detalhes, mais exemplos, exemplos mais avançados, tuning de tasks, como balancear, por exemplo, a execução, utilizar mais ou menos carga do equipamento e etc. Tá? Então, aí os blogs que vocês podem consultar depois. Eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Aqui, meus dados para contato. E, por favor, siga-nos. Facebook, Delphi Brasil, Embarcadero BR, este segue sendo o nosso principal ponto aí de contato com a comunidade. Tá ok? Muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Vamos a perguntas e respostas agora ao vivo.